Olá, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, te direcionar e te fortalecer nessa semana. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal e todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você vai estar por dentro aí das notificações e será notificado. Amém? Vamos orar antes de me trazer essa palavra? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar a corações, que o Senhor venha falar ao nosso coração através dessa palavra, que não venha ser eu a falar, mas o Senhor. Me concede graça, me concede misericórdia, me concede perdão, porque sou falha, errante, pecadora, imperfeita. Mas a Tua palavra, Senhor, nos edifica, a Sua palavra nos transforma. E que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero ler aqui com os amados, compartilhar dessa palavra em Efésios, no capítulo 2. Eu vou falar hoje a respeito da salvação. A salvação, irmãos, é pela graça de Deus. A salvação é uma obra, irmãos, única e exclusiva da graça do Senhor. Nós não temos condição alguma de nos achegarmos diante do Senhor. Nós, irmãos, estávamos mortos em delitos e em pecado. Quando Adão peca no Éden, ele se separa de Deus. Ele desobedeceu uma ordem explícita do Senhor. De toda árvore do campo você pode comer, mas dessa do conhecimento você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então ele desobedeceu, ele caiu e deu lugar ao mal e deu lugar ao pecado. E a partir daquele momento, de Adão para cá, todas as pessoas que nascem, elas nascem mortas, caídas em delitos, em pecados, né? Ou seja, lembra da cópia? Se você vai pegar uma cópia, a original, e você vai tirar uma xerox, se tiver qualquer mancha na cópia original, todas as outras xerox vai vir com essa mancha. Ou seja, a cópia, Adão caiu em pecado, foi atingido pelo pecado, manchado pelo pecado. E consequentemente, de Adão para cá, todas as pessoas que nascem também nascem mortas, manchadas pelo pecado. O homem nasce caído, morto pelo pecado. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz assim em Efésios 2, capítulo 1, diz assim: e vos vivificou. Quem vivificou? Cristo, o Senhor. Estando vós mortos em ofensas e em pecados. Foi o que eu acabei de dizer. Com a queda de Adão, nós estávamos mortos, caídos em pecados. E quando o evangelho da graça foi exposto, quando nós ouvimos a mensagem do evangelho, então a graça nos alcançou e o Espírito Santo nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Verso 2 diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, antes do Espírito Santo nos alcançar, nos vivificar, nos transformar, nós estávamos andando cegamente de acordo com os desejos da nossa natureza, de acordo com o desejo da nossa pecaminosidade, fazendo a vontade da nossa carne, né? Aí diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da natureza. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando nós estávamos fazendo a vontade da nossa carne, quando nós estávamos cedendo a nossa natureza pecaminosa, se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, nós éramos por Deus considerados filhos da ira, como os outros também. E o que aconteceu, irmãos, quando nós fomos expostos à palavra, expostos à mensagem do Evangelho, aleluia, o Espírito da graça, a graça, o Espírito Santo, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, porque nós estávamos mortos, a Bíblia, nós não temos nenhuma capacidade de nos achegarmos diante do Senhor. O seu livre-arbítrio não vai, você não tem livre-arbítrio para buscar a Deus, irmãos. Porque você estava morto em ofensas, em delitos, em pecados. Você era por Deus considerado filho da ira. E a graça te alcança, o Espírito Santo quebranta, transpassa o seu coração e convence você do pecado, da justiça, do juízo, e vai te conduzir, essa graça que vai te conduzir a uma novidade de vida. Por quê? Porque Deus, ele é de misericórdia, diz assim: mas Deus, verso 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, aleluia, o Senhor nos amou, estando nós ainda mortos em pecados, mortos em ofensas, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos desejos da nossa natureza, diz assim: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos salvos unicamente pela graça. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós estávamos fazendo a vontade da nossa natureza terrena, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos alcança com a sua graça, através da pregação da palavra. Então ele nos amou, mesmo nós estamos mortos em delitos e pecado, ele agiu com a sua misericórdia, nos enviando o seu Filho, nos elegendo nele, te expondo a pregação do Evangelho genuíno. E ao ouvir, a Bíblia diz que ao ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós fomos expostos à palavra, e o Espírito Santo, ele foi atuando, trabalhando no seu coração, para que você venha ter a capacidade. O Espírito Santo entra no seu coração e te conduz a essa novidade de vida, aleluia. Ele te vivifica, ele te traz, ele faz de você um novo homem, uma nova mulher, e te justifica diante do Senhor. Irmãos, essa palavra é uma palavra gloriosa.
O Senhor nos amou, o Senhor nos vivificou, estando nós ainda num mundão caído de trevas. Ele vai, nos alcança, nos vivifica, nos transforma, nos justifica e nos reconcilia com Ele. Amém? Então fica essa palavra para o seu coração. A salvação é pela graça, não é por obras. Eu não tinha mérito nenhum diante do Senhor. Nós não temos méritos nenhum diante daquele que criou o céu e a terra. Aleluia! Então nós temos motivos para louvar, para glorificar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um que me assiste. Senhor, eu louvo e agradeço porque o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecados. Senhor, derrama da Tua presença, derrama da Tua graça, nos enche com Teu Santo Espírito, para continuarmos a perseverar, porque o Senhor sabe, meu Pai, aquilo que os Teus filhos têm passado. Senhor, alcança aquele que ainda não foi alcançado. Senhor, alcança aquele ainda que está morto nas trevas, em delitos, em pecados, porque a salvação, Senhor, é uma obra exclusiva da graça do Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, nos transforma a cada dia, nos fortalece a cada dia, Senhor. Aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está pensando em desistir, porque a salvação, Senhor, é pela graça. Nós não temos méritos nenhum diante do Senhor. Pai, eu entrego a vida de cada um que me assiste em Tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, conserva os Teus filhos. Opera, Senhor, na vida daqueles que ainda precisam de salvação. Pai, os Teus eleitos os Teus escolhidos estão espalhados pelo mundo. Reúne, Senhor. Salva, Senhor. Alcança, Senhor. Pecadores que estão neste momento fazendo tudo que não presta, mas haja de misericórdia e salva e conduza a uma nova vida, uma vida de santificação, de regeneração. Tenha misericórdia de nós, nos dá graça, nos dá força para que venhamos vencer o pecado e continuarmos a perseverar. Amém e graças a Deus. Amém, queridos, que Deus abençoe, fique com essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações. Amém? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.